disse para vocês, cada legislação, ela tem uma lógica, ela tem uma... cada ente da federação tem regras próprias sobre o processo administrativo disciplinar. Mas nós temos princípios do processo administrativo disciplinar que permeiam toda essa legislação, que são respeitados em todos esses casos. Então, os princípios no direito administrativo, por que eles são tão úteis, né? Por que eles são tão usados? Porque, apesar da diferença toda entre os regramentos, entre as leis, os princípios são os mesmos. Os princípios que fundamentam cada uma dessas leis são basicamente os mesmos, né? Então, a gente vai estudar agora os princípios aplicáveis ao processo administrativo disciplinar, que acabam sendo aplicados acabam fundamentando a edição de leis de vários entes federativos. Se a gente pegar a legislação, os estatutos de servidores que regulam procedimentos disciplinares em todo o território nacional, a gente vai ver o respeito a todos esses princípios. Eles servem de base para as regras que regulam o processo administrativo disciplinar. O primeiro deles é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele tem uma importância maior no direito público do que no direito privado. A gente fala muito em princípio da... Eu não vou dizer que tem uma importância maior. Eu vou dizer que ele é encarado de uma outra forma no direito público. Porque, como vocês sabem, a administração só pode fazer o que a lei permite. É diferente do particular, né? O particular pode fazer qualquer coisa desde que a lei proíba. Desde que a lei não proíba. A administração só pode fazer o que a lei permite. Isso, assim, uma lição já bem, assim, antiga já sobre o princípio de legalidade. Claro que o princípio da legalidade hoje em dia já tem outro enfoque, essa diferença também entre direito privado e direito público também já cada vez mais tem sido atenuada, né? Mas a gente ainda pode dizer, especialmente em matéria de direito disciplinar, né, de aplicação de sanção, que o procedimento a ser observado é o procedimento previsto em lei. O procedimento que vai regrar a aplicação de sanção ao servidor é o procedimento previsto em lei. Alguém levantou a mão, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Alguém levantou a mão. Quem que tinha levantado a mão? Desculpa. Alguém quer falar? Fica à vontade. Não? Foi engano? Qualquer pergunta, fique à vontade, tá, pessoal? Bom. Então, essa aplicação da penalidade, foi engano, né? Essa aplicação de penalidade ao servidor, ela tem que se dar de acordo com o procedimento previsto em lei. No fundo, é o devido processo legal, né? Aquele mesmo devido processo legal aplicado no processo judicial é aplicado aqui no processo disciplinar também. Então, existe um procedimento pré-estabelecido em lei por meio do qual a aplicação dessa sanção ao servidor vai se dar. Né? Então, o acusado, o servidor acusado, já sabe como que será esse procedimento, porque ele já está todo disciplinado em lei. Com mais ou menos detalhes, a depender da legislação. Né? Então, o prazo para apresentar defesa, o prazo para recorrer, o momento de produzir provas, a forma de constituição da comissão processante, a forma de apresentação de revisão da pena, se pode ter reformácio impégios, se não pode. Então, como a administração só pode fazer o que a lei
determina, na hora de punir um servidor, ela tem que seguir o que a lei diz. Né? Qual o procedimento que existe na lei para punir o servidor? É claro que, como a gente está falando em direito administrativo, como a gente está falando em sanção administrativa, essa tipicidade processual, digamos assim, né, essa processualística, ela não é tão detalhada como no processo civil, como no processo penal. Então, no processo civil, a gente tem um código só de procedimentos em matéria de processo civil. No processo penal, a gente tem um código só de processo penal. Aqui não. Aqui a gente tem leis de cada ente federativo que traz regras sobre o andamento, o procedimento do processo disciplinar, mas não com tanto detalhamento assim. A tipicidade no direito administrativo, vocês sabem disso. Espera só um pouquinho. A tipicidade no direito administrativo ela não é uma tipicidade tão estrita como no processo penal, no direito penal, por exemplo. Né? Então, no direito penal, nós temos um respeito à tipicidade muito maior, a tipicidade é mais estrita. Então, nós temos o tipo penal, a conduta do réu, para que ele seja punido, tem que se adequar exatamente àquele tipo penal previsto na lei penal. No direito administrativo, na aplicação de sanções administrativas, inclusive as sanções disciplinares, nós temos uma tipicidade mais flexível, digamos assim, mais aberta. A legislação faz uso de conceitos indeterminados, conceitos vagos, né? Conceitos que vão ser preenchidos de acordo com a discricionariedade da administração caso a caso, claro, com a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas é uma tipicidade mais aberta. Então a gente tem, se vocês olharem os estatutos de servidores, vocês têm lá, se o servidor cometer falta grave, está sujeito a pena de suspensão. O que é falta grave? É um tipo muito aberto. Se o servidor se o servidor praticar má conduta, sei lá, pena, suspensão, uma tipicidade aberta. Se desrespeitar ordens superiores, pena, advertência. Se praticar conduta escandalosa, os tribunais, os estatutos costumam falar, né? Se o servidor praticar conduta escandalosa, pena, suspensão ou advertência, pode converter em multa, suspensão, enfim. Tem mais discricionalidade, é uma tipicidade mais aberta. Mas é uma tipicidade. Você tem um procedimento definido em lei, o servidor só vai ser punido de acordo com aquele procedimento definido em lei. Tá? Na lei federal, as leis que eu vou acabar, a lei que eu vou acabar mais comentando, apesar de ser um curso de pós-graduação em direito municipal, eu vou acabar falando muito da lei federal, da 8.112, porque não tem jeito. Estados e municípios costumam seguir muito o que a 8.112 fala, que a 8.112 define em matéria de servidor, não só em matéria de processo disciplinar, mas em matéria de servidor em geral. Então a gente acaba falando muito da 8.112. Claro que na medida do possível, eu vou falar da legislação paulista, que é essa lei aí, 10.261 de 68, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual Paulista, né? Que foi muito modificado em 2003, né? Toda a parte de processo disciplinar da lei estadual foi muito modificada em 2003. Então, ela não é antiga, assim, de 68. A lei é antiga, mas a parte toda de processo disciplinar paulista, tudo aplicável à administração estadual paulista, é toda de 2003. Mas eu vou acabar falando um pouco dessa legislação também, mas vou acabar falando mais da 8.112. Então, na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional,
O procedimento administrativo disciplinar é regido por meio dessa lei aí, da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, uma lei muito conhecida. Né? Na administração estadual paulista, outra lei, a Lei 10.261 de 68. Aqui no município de São Paulo é outra lei, é a Lei Municipal 8989 de 79. Né? Lei Municipal 8989 de 79. Vou falar também um pouquinho dessa lei, claro, né? A lei aqui do município de São Paulo, Lei 8989 de 79. Eu tenho alguma coisa também da Lei de Campinas, né? Da Lei Municipal de Campinas, vou falar um pouquinho dela também. Enfim, são todas muito parecidas. A sistemática é a mesma. Né? Nomeação de comissão processante, juízo de instrução separado da autoridade nomeante. Mas cada ente da federação tem sua própria legislação. Todas elas tipificam, regulam um procedimento administrativo disciplinar. Toda sanção aplicável ao servidor, seja ela advertência, multa, suspensão ou demissão, ou cassação de aposentadoria, ou demissão a bem de serviço público, seja a sanção que for, só pode ser aplicada de acordo com o procedimento prévio previsto em lei. Princípio da legalidade e tipicidade do procedimento administrativo. Tá? Essa última lei que eu coloquei é do município de São Paulo, tá? É a lei que eu mais conheço, né? De todas. Enfim, tá? Bom. Outra coisa. Depois eu vou falar, na verdade, que vai ficar mais para amanhã, né? A diferença entre sindicância e procedimento disciplinar. Quem já trabalha com isso sabe, mas quem não trabalha, a gente, em regra, a sindicância acaba sendo algo próximo ao inquérito policial, né? Assim como antes de um processo penal nós temos um inquérito policial, não obrigatoriamente, mas na maioria das vezes, enfim, nós temos antes da abertura de um processo penal, do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, nós temos antes um inquérito policial, né? Um procedimento de colheita de provas. Na ação civil pública também, né? Muitas vezes, antes da propositura de ação civil pública, pelo Ministério Público ou por algum ente da federação, pelos legitimados, né? Ação de improbidade, ação civil pública, antes nós temos, muitas vezes, um inquérito civil, um procedimento disciplinar, um procedimento administrativo específico de colheita de provas. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos, antes do procedimento disciplinar, não obrigatoriamente, mas em muitos casos, antes do processo de abertura do processo administrativo disciplinar, nós temos a sindicância. Sindicância é uma espécie de inquérito. É similar ao inquérito policial, é similar ao inquérito civil. É um procedimento de colheita de provas. Só que existe a sindicância punitiva também, que é aquela sindicância que começa como um inquérito, mas depois se transforma em processo, com garantia do contraditório para a defesa. Então, nós temos dois tipos de sindicância. A sindicância meramente investigativa e a sindicância punitiva. Aqui no município de São Paulo, a gente chama de averiguação preliminar a sindicância investigativa, averiguação preliminar. Mas em outras legislações chamam de outro nome. Mas, enfim. Agora, essa sindicância também é regrada por lei. Claro que aí ela já é regrada com menos detalhes, né? Que a sindicância investigativa, em regra, como ele é um procedimento inquisitorial, né? Entre aspas, inquisitorial, enfim, ele não tem exatamente contraditório para a defesa, porque não se sabe se é caso realmente de iniciar um processo disciplinar contra o servidor, não. É só uma colheita de provas. Então, ele tem um procedimento mais flexível do que o processo disciplinar, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem regras que regulam o seu procedimento também, tá? A sindicância também tem essas regras. Então, essas leis que regulam o procedimento servem tanto para o procedimento disciplinar, que é processo, tanto para o processo disciplinar, que é processo mesmo, que é contraditório para a defesa, como para a sindicância, que é só colheita de provas, tá? A sindicância punitiva, ela tem a mesma natureza do processo disciplinar. Aí sim é com contraditório para a defesa, geralmente é para sanções mais brandas, né? Tá? Vou voltar nesse assunto
depois. Mas só para situar vocês aí, para vocês saberem que quando para um servidor ser punido, existe todo um procedimento previsto em lei. Seja para a parte de investigação, seja para a parte de aplicação da penalidade propriamente dita. Então a gente vira e mexe aí nos jornais, né? Ah, o servidor recebeu propina, o servidor cometeu um abuso de autoridade, o servidor cometeu um peculato, enfim. Aí já vai ser aberta uma sindicância para investigar, ou vai ser, né? A gente sempre ouve esses termos, vai ser aberto, já foi aberta uma sindicância para apurar o que houve, ou, né? Esse procedimento, ele é todo previsto em lei, né? Porque ele pode resultar na punição do servidor, algo grave, tá? Enfim. Então, o princípio da legalidade é fundamental para tudo que a administração faz. Outro princípio fundamental do processo administrativo disciplinar é o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é muito interessante esse princípio, né? Ele acabou sendo previsto na Lei de Processo Administrativo Federal, né? Na 9784, ele acabou sendo previsto de forma geral, né? Genérica, mas até então ele não era previsto. Mas nós temos de forma expressa, né? Ele era um princípio implícito no ordenamento. Mas nós temos uma série de institutos na legislação brasileira que são fundamentados no princípio da segurança jurídica. Então, quando a gente fala em prescrição, quando a gente fala em decadência, quando a gente fala em uso capião, quando a gente fala em coisa julgada, quando a gente fala em direito adquirido, ato jurídico perfeito, a gente está falando em segurança jurídica. Então, o princípio da segurança jurídica, ele fundamenta uma série de institutos. E ele é aplicável aqui também no processo administrativo disciplinar. Então, aqui no processo administrativo disciplinar, também existe prazos prescricionais. Então, aqui no procedimento administrativo disciplinar, também existem prazos prescricionais. Seja prazo prescricional para iniciar o processo, iniciar a ação disciplinar, seja um prazo prescricional intercorrente. Aqui também existe prescrição intercorrente. No processo disciplinar também existe prescrição intercorrente. Então, existe o prazo para iniciar a ação disciplinar e existe o prazo para concluir o processo disciplinar. Então, vamos dar uma olhadinha no artigo 142 da Lei 8.112. Né? Então, abram aí o artigo 142 da Lei 8.112. Como exemplo. Exemplo para vocês. Ali nós temos os prazos prescricionais. Então, se for uma sanção, se for uma infração cometida pelo servidor sujeita a uma penalidade de advertência, a administração tem 6 meses para iniciar o procedimento disciplinar. Seis meses, né? Deixa eu ver aqui a lei federal, peraí. Vamos abrir lá a 8.112. Então, é isso mesmo, né? Artigo 142 da 8.112. Se for uma sanção sujeita à advertência, a administração tem 6 meses para iniciar o procedimento disciplinar, sob pena de prescrição, não pode punir mais. Se for uma penalidade sujeita à pena de suspensão, a administração tem 2 anos para iniciar o procedimento disciplinar. Se ela não iniciar em 2 anos, não pode iniciar mais. Prescreveu a penalidade. É a mesma coisa que acontece no processo penal, né? Muito parecido. Temos as prescrições lá do Código Penal. É a mesma coisa. Parecido, né?
E se forem infrações cometidas, se forem infrações punidas com penas de demissão, de cassação de aposentadoria, ou de destituição de cargo em comissão, quer dizer, penalidades mais graves, aí o prazo prescricional é de 5 anos. A administração tem 5 anos para... Nossa, apareceu um bicho feio aqui na minha... tela. A administração tem 5 anos para iniciar o procedimento disciplinar. Se não iniciou nesse prazo, prescreve a ação, prescreve o processo disciplinar. Tá? Esse prazo prescricional, ele começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Então, se a administração teve conhecimento de que um servidor recebeu propina, de que um servidor praticou peculato, de que um servidor exerceu advocacia administrativa, que um servidor, sei lá, agrediu fisicamente um colega, xingou um outro colega, a administração tem aquele prazo para iniciar o processo disciplinar. Se ela não iniciar naquele prazo, a partir do momento a partir da data em que ela tomou conhecimento do fato, ocorre a prescrição. Pelo princípio da segurança jurídica, aquele servidor não vai mais poder ser punido. Certo? Bom, mas temos também a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, como vocês veem no slide aí, está no artigo 152. Então, vocês sabem que existe a prescrição intercorrente. No processo penal, por exemplo, o MP tem o prazo para apresentar a denúncia, se não prescreve o crime, e depois de apresentada a denúncia, começa a correr o prazo prescricional de novo. Ele vai sendo interrompido, o prazo prescricional, né, no processo penal. Vocês lembram disso? Então, a primeira interrupção na apresentação de denúncia, depois a sentença, depois, né, vai... Mas existe a prescrição intercorrente também. Essa prescrição vai sendo interrompida, mas ela corre, tem prazo para acabar o processo. Senão a punibilidade é extinta. Aqui no processo disciplinar é parecido. Então, eu vou usar o exemplo da lei federal, mas é um exemplo que acaba sendo aplicado em todo o território nacional, porque o STF e o STJ pacificaram jurisprudência nesse sentido. A jurisprudência está pacificada. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo só de um acórdão do STF, que é esse aqui que está aí na tela para vocês, que é o recurso ordinário mandado de segurança 23436 do Distrito Federal. É só um exemplo. O STF tem vários julgados nesse sentido, o STJ também. Então, aquela prescrição que é quando um servidor, sei lá, recebeu propina para fraudar uma licitação ou para conceder um alvará de construção, a administração toma conhecimento. É uma infração grave, sujeita à pena de demissão. A administração tem 5 anos para iniciar a ação disciplinar. A administração inicia a ação disciplinar no 4º ano, sei lá. A partir do momento em que ela inicia a ação disciplinar, ela tem um prazo para terminar aquele processo disciplinar. Começa a correr a prescrição intercorrente. Passou esse prazo para a conclusão do processo disciplinar, a administração não concluiu, o prazo começa a correr de novo. Isso pacificou a jurisprudência no STF. Então, a prescrição ela é interrompida pelo início da ação disciplinar, pelo início do PAD, do processo administrativo disciplinar, e recomeça a fluir por inteiro imediatamente depois do término do prazo para a conclusão do PAD. Então, as leis têm prazos para a conclusão do PAD. Na lei federal está no artigo 152, na 8.112. Então, o artigo 152 fala: o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias. Prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias assim o exigirem. Né? Então, o prazo máximo de conclusão é 120 dias, 60 mais 60. Depois tem um prazo, que é o prazo, como eu falei para vocês, a comissão processante faz a colheita de provas, faz o relatório
sugerindo a absolvição ou a condenação, e manda para a autoridade competente, que é a autoridade que vai aplicar a penalidade. A autoridade competente costuma ter um prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 20. Aqui na lei federal é o artigo 167, né, da lei federal, artigo 167. Então, a autoridade que aplica a penalidade, ela recebe o relatório da comissão, e no prazo de 20 dias, contados da data em que ela recebeu o relatório, ela vai proferir a decisão. Ela tem 20 dias para proferir a decisão. Tem alguns casos em que pode ser prorrogado esse prazo, então acaba ficando 40. Tá? O que é que o Supremo disse? E o STJ? Disse o seguinte: 60 dias prorrogáveis por mais 60, para concluir o PAD. A comissão concluiu o prazo de chegar no relatório. Dá 120 dias. Mais 40 para a autoridade julgar, 20 mais 20. 120 mais 40 dá 160. Então, passou 160 dias, o servidor não foi julgado ainda, começa a correr a prescrição de novo. Começam a correr os 5 anos de novo, se for demissão, começa a correr os 2 anos de novo, se for suspensão, começa a correr os 6 meses de novo, se for advertência. Entenderam isso? Então, assim, é claro, é um pouco diferente do processo penal. No processo penal, se você esgota o prazo, a prescrição intercorrente, extingue a punibilidade. Aqui não. Aqui não extingue a punibilidade, mas começa a correr o prazo prescricional novamente por inteiro, no dia seguinte em que expirou o prazo para a conclusão do PAD. Entenderam isso? Certo? Isso é importantíssimo, tá? Só mais uma coisinha sobre prescrição, sobre processo sobre segurança jurídica, que quando a infração cometida pelo servidor também constituir crime, então, se o servidor recebe propina para fraudar uma licitação, se ele recebe propina para expedir um alvará que não era para expedir, ele pratica um crime que chama corrupção passiva. Né? Artigo 314, né? Acho que é 314, 300 e pouco, lá do Código Penal. Então, o que o STJ pacificou? Quando a infração administrativa é também crime, o prazo prescricional do processo disciplinar é o mesmo do prazo prescricional no direito penal, do prazo prescricional da legislação penal, da pena em abstrato. Então, vocês lembram lá que tem as penas, os prazos prescricionais lá do Código Penal, da legislação penal. Mas temos prazos prescricionais. A administração tem que agir até um determinado momento, senão depois ela não pode mais agir. Última coisa eu vou falar sobre prescrição, a gente já faz a primeira questão do nosso quiz. Tá? Já faz a primeira questão do nosso quiz. Última coisa que eu vou falar sobre prescrição. Essa prescrição da ação disciplinar, ela é só para extinguir a punibilidade administrativa. A prescrição é só da ação disciplinar. Os prejuízos causados pelo servidor contra a administração, os prejuízos que o servidor causou para a administração, no caso de cometimento de uma infração dolosa, esses são imprescritíveis, esses não prescrevem. Artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, o servidor recebeu propina para fraudar a licitação. A administração tomou um prejuízo, porque acabou, sei lá, contratando por um valor muito maior do que ela poderia, né? Um contrato superfaturado. Sei lá, era para pagar, sei lá, né? Era para pagar R$2.000 cada computador, está pagando 5.000 cada computador, porque houve um superfaturamento decorrente de uma infração cometida por um servidor que recebeu propina, fez um conluio lá, um esquema com os licitantes e fraudou o erário. A ação de improbidade vai prescrever, a ação de improbidade prescreve, a ação disciplinar vai prescrever, o procedimento disciplinar vai prescrever, mas o prejuízo que ele causou para a administração não prescreve.
quando é um prejuízo doloso decorrente de ação de improbidade, né, porque paralelamente ao processo administrativo disciplinar, nesses casos a administração ou o Ministério Público vai propor uma ação de improbidade também. O Supremo pacificou essa jurisprudência há uns 2, 3 anos atrás, que quando é um prejuízo causado por uma ação dolosa do servidor, reconhecida numa ação de improbidade, a prescrição ocorre só em matéria de sanção administrativa. Na matéria civil não prescreve. Certo? Claro. O que o Supremo disse? Se for aqueles casos em que sei lá, o servidor pegou uma viatura e bateu a viatura por culpa dele, isso não foi uma improbidade, mas ele causou um prejuízo para a administração. Esse tipo de sanção civil, esse tipo de pretensão indenizatória, esse tipo prescreve. Essa forma de prescrição ocorre. Se a administração não propor a ação de indenização no prazo correto, não pode propor mais, de acordo com os prazos prescricionais lá do Código Civil. Agora, se for um prejuízo causado para a administração em matéria de improbidade, esse não prescreve. Artigo 37, parágrafo 5º. Aí a prescrição vai ser só em relação à infração disciplinar. Tudo bem isso aí, pessoal? Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Tá? Bom, outra coisa importante sobre o processo disciplinar, a prescrição do processo disciplinar, é que esse excesso de prazo, né? Então a administração tem aqueles 60 dias, prorrogáveis por 60 dias para apresentar relatório, 120 dias. A autoridade competente tem mais 40 para aplicar a sanção. Então, sei lá, conta tudo aí, em geral dá, né? Pelo menos na instância federal, 120 mais 40, né? 160. Passou o prazo, tem processo administrativo disciplinar que dura 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Enfim. Passou esse prazo, não gera nulidade. O STJ já pacificou isso, tem súmula, inclusive. A súmula 592, como eu estou colocando aí para vocês. Até súmula do STJ a respeito disso. Não gera nulidade do processo disciplinar. A não ser que esse excesso de prazo tenha causado um prejuízo à defesa. Sei lá, demorou tanto para acabar que morreu uma testemunha, deteriorou os documentos, as provas da inocência do servidor desapareceram. Então, a não ser que seja um caso assim muito específico, o excesso de prazo não gera nulidade.